Fala galera, então estamos aqui para a segunda parte desse vídeo falando sobre o networking. No primeiro vídeo eu já abordei muito assunto, né, relacionado às pessoas que estão à nossa volta, relacionado a montar um grupo de amigos que faça sentido, né, pessoas que tenham os mesmos valores. Eu quero trazer nesse vídeo aqui mais algumas dicas práticas e rápidas, tá, para que você faça um bom networking, para que você consiga realmente manter-se com pessoas ali que façam sentido para você. Começando esse vídeo aqui agora, a primeira coisa que eu gostaria de efetivamente trazer para vocês é o que de fato vocês têm como valores, o que de fato você tem como valor intrínseco e que você não abre mão independente de qualquer coisa. Acho que isso é o primeiro ponto que tem que estar muito bem estabelecido para você, seja nas questões da vida pessoal, seja nas questões dos negócios. Ter muita clareza de quem você quer ser. Lá, quando eu falo de estabelecer objetivos de longo prazo, tem o primeiro vídeo desse canal no YouTube que eu falo um pouco disso. Tem um vídeo sobre prioridades, então deem uma olhada nesses vídeos. Mas o fato é que a gente tem que estabelecer quem a gente quer ser, ter muito claro quais valores a gente pretende obter e quais hábitos a gente pretende adquirir e vivenciar. Isso é muito importante porque dentro de uma jornada, por exemplo, do empreendedorismo, é importante que você tenha players, pessoas que você tenha como referência. Então, especificamente para a parte de empreendedorismo, negócios ou até mesmo a parte corporativa, tá? E que você comece a estabelecer paralelos entre essas pessoas. Então, por exemplo, eu vou selecionar ali alguns empresários, ou dentro da minha área de atuação eu vou selecionar diretores, pessoas bem-sucedidas, CEOs, e vou ver ali que hábitos, né, e que valores essas pessoas têm em comum dentro de uma série de pessoas para que eu possa estabelecer os meus. A partir disso, eu vou dentro do mercado, né, eu vou dentro das possibilidades que eu tenho buscar essas pessoas que eu tenha compatibilidade. Por quê? Porque eu tendo esse nível de compatibilidade de valores e outras coisas, a gente já consegue criar conexões. Tem um vídeo aqui da parte de comunicação que eu falo que é muito importante que seja num processo seletivo, uma entrevista de emprego, seja no próprio networking do dia a dia, seja estabelecendo, conversando com o cliente, estabelecendo uma parceria com uma empresa, é muito importante que a gente crie conexões com algo chamado rapport, que é saber estabelecer conexões com essas pessoas a partir de coisas em comum. Então eu digo, por exemplo, naquele vídeo, que quando eu ia participar de uma entrevista antes de uma empresa, eu ia pesquisar um pouco da vida daquele entrevistador, eu ia primeiro conhecer a empresa que eu estava buscando, conhecer um pouco da vida do entrevistador, para que eu pudesse em algum momento trazer informações que juntassem com as dele, de forma que a gente pudesse ter algo em comum. Nós somos seres humanos, então todas as vezes que a gente estabelece coisas em comum com a outra pessoa, a gente acaba criando um nível de conexão maior. Eu fui num evento de networking recentemente de biohacking, né? Ou neurohacking ali, que era o nome do evento, para empresários. Então, basicamente, o que é o biohacking, né? O neurohacking? É basicamente você utilizar hábitos e tecnologia de forma que você consiga melhorar a sua performance física e mental no seu dia a dia, ou até mesmo a tua saúde. Então é como você vai gerenciar os teus hábitos usando o máximo de recursos possíveis para você ter mais saúde, performance e outras coisas. Tá? Inclusive eu sou o dono da Apex, né, que é uma empresa de biohacking, saúde e alta performance. Uma empresa em que nós vendemos produtos que vão te auxiliar dentro do processo de melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua performance no dia a dia e coisas nesse sentido. Como, por exemplo, esse óculos bloqueador de luz azul. Tá? Esses óculos bloqueadores de luz azul foram desenvolvidos pela minha empresa, pela Apex, para que a gente consiga utilizá-los dentro de um contexto que nós vivemos hoje em dia. Então, o que acontece hoje em dia? Nós não vivemos mais a vida dos nossos antepassados e nós vivemos num mundo virtual. O que é o mundo virtual? A cidade, as luzes de casa, as telas, o computador. As luzes de casa, as telas do computador, as telas do celular, elas emitem a luz azul ou a luz branca. Essas luzes são artificiais e fazem com que o nosso corpo entenda que nós não estamos prontos para dormir ainda, não chegou o momento de ir para a cama. E aí você pode utilizar esse recurso de tecnologia para que você evite essas luzes e o seu corpo entenda que está num momento já mais próximo de dormir. Você
produza melatonina e assim possa dormir. Então, uma pausa para o merchan, mas basicamente eu estava falando do evento e durante aquele evento eu conheci um cara que foi me apresentado ali pelo palestrante. Ele falou, você é do jiu-jitsu, né? Esse rapaz aqui também é e tal. A gente se conectou por sermos ambos do jiu-jitsu. E aí fomos conversando mais, ele é do interior, a cidade da minha família é perto da onde ele morava também, então criamos mais uma conexão, começamos a conversar. Ele era um cara hiper bem sucedido, vendeu uma empresa, né? E hoje é sócio de um dos maiores empresários do Brasil. E a gente criou todas essas conexões de forma espontânea. Eu descobri também que por ele ser faixa preta de jiu-jitsu, ele se tornou faixa preta de jiu-jitsu com um grande amigo meu. Então eu liguei para esse meu amigo, fiz uma conexão entre os dois, né, falando, pô, conhece, né? Enfim, esse meu amigo ligou para ele. Enfim, a gente criou uma conexão, então foi uma conexão instantânea. Logo no final do evento, eu entreguei para ele um óculos como este aqui, para que ele pudesse usar à noite, para que ele pudesse proteger a vista dele. Ele disse que estava trabalhando muito até tarde. E ele me fez um convite para participar da imersão dele com esse empresário dele, que é um cara gigante do empreendedorismo. Quer dizer, contando para vocês aqui networking na prática. Então a ideia é de você sempre ser interessante, muito antes de ser interessado, mostrar interesse na pessoa, mas mostrar também que você tem coisas a agregar para aquela pessoa. Né? Que você é uma pessoa que detém conhecimentos, valores, que você é uma pessoa confiável. Tudo isso foi demonstrado por como? Por quê? Eu tinha uma pessoa em comum que poderia validar que eu era um cara de confiança, que eu era um cara bom. A gente tinha conexões, então valores parecidos, porque de cidade de interior, porque fazemos jiu-jitsu. Interessante, o jiu-jitsu é uma ótima ferramenta de networking. Por quê? E por que se fala tanto disso hoje? Porque uma pessoa que faz jiu-jitsu vê na outra pessoa que faz jiu-jitsu os mesmos valores, sabe que é uma pessoa que rala, que passa por adversidades sem problema, que aguenta pressão, que muito provavelmente absorve valores tradicionais ali da luta, da arte marcial, que é uma coisa tão importante. Basicamente você fala, pô, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, o cara também, pô, a gente tem uma conexão ali imediata. É por isso que também você precisa se tornar uma pessoa interessante, se desenvolver, fazer boas viagens, ler bons livros, ter bons hobbies, porque tudo isso vai te ajudar na parte de network. E aí você encontrar os lugares certos para fazer o networking que você espera. Você é um cara que tem bons hobbies de treino, né? E você quer de repente empreender nessa área, você quer viver alguma coisa nesse sentido, vá participar dos eventos onde os grandes empresários da área estão. Eu tenho um grande amigo que ele era executivo numa multinacional gigante, né, a Johnson, e ele acabou sendo demitido por uma questão muito besta. Fizeram uma casinha para ele, né, o que a gente chama, fizeram como se fosse uma armadilha, ele foi demitido. E aí ele achou que a vida dele ia acabar porque ele era um grande executivo. E basicamente hoje ele está como sócio proprietário de uma grande empresa no ramo de corrida. Então quer dizer, a gente nunca sabe onde as coisas vão levar. E por que isso é importante? Porque ele saiu do trabalho, fez uma viagem de corrida para, né, se abster ali do que estava acontecendo, porque ele estava muito triste de ter saído do emprego. Lá ele encontrou um cara que ele já conhecia da corrida, o cara ficou sabendo que ele tinha saído da empresa, o cara era dono dessa empresa de gel, de corrida, e convidou ele porque sabia que ele tinha um conhecimento intrínseco, entendeu? Aí é o ponto, ele já estava bem desenvolvido, a sorte encontrou ele preparado, ele sempre tinha sido uma pessoa interessante, ao invés de ser interessada, e aí tudo casou num só ponto. Talvez ele tivesse conhecido esse cara lá atrás e não esperava que isso pudesse acontecer alguns anos depois. E é por isso que eu digo que o networking é muito importante, saber estabelecer e criar conexões genuínas com as pessoas. E isso que é muito importante, é você ser verdadeiro, uma pessoa confiável e fazer o bem para as pessoas. Aqui está a dica máxima para você, se você chegou até aqui, eu fico muito feliz porque foi isso que fez com que eu tenha um networking tão amplo entre campeões mundiais de jiu-jitsu, empresários, entre cantores, atores famosos, entre tanta gente interessante que eu tenho por aí. Um princípio básico que eu aprendi desde o exército, que é ajudar as pessoas de forma genuína. Eu era um cara conhecido dentro do exército, um cara que estava sempre disposto a ajudar. Então, os mais variados tipos de pessoa me procuravam e geralmente me procuravam com uma seguinte mensagem: cara, me passaram o seu contato e me disseram que você poderia me ajudar. Eu falava, claro, como é que eu te ajudo? Então ajudei milhares de pessoas durante esse processo. No exército eu tinha a capacidade de ajudar de uma forma, porque ou tirava as pessoas do serviço militar,
ou eu ajudava em alguma questão de fiscalização, ou qualquer outra coisa, eu ajudava as pessoas de forma genuína. Depois eu fui trabalhar na Meta, no Facebook, e eu ajudei diversas pessoas que tiveram as contas perdidas, pessoas que tiveram problemas em diversos aspectos, e só por isso eu já criei muitas conexões. O fato é que toda vez que você ajuda uma pessoa, querendo ou não, você planta uma semente. Talvez tenham pessoas que eu tenha ajudado que eu nunca mais vi, mas o que mais aconteceu foi pessoas que eu ajudei nesse caminho que anos depois vieram e fizeram algo de volta para mim. Ou que por terem reconhecido em mim uma pessoa confiável, uma pessoa genuína, uma pessoa que ajudou de bom coração, também lembraram de mim em momentos importantes, interessantes e que fizeram muito sentido na minha jornada. Então, o que eu pego para vocês é o seguinte: o meu apelo máximo do networking é: ajudem de forma genuína todos que vocês puderem. Não de forma que você abdique de você mesmo, mas se você puder, sempre faça um esforço para ajudar aquelas pessoas, para dar uma moral. Até hoje eu faço isso. Eu recebi uma proposta para ou ser sócio bem minoritário de uma empresa, de uns amigos meus, ou ser pago por conteúdo que eu fizesse para eles. Só que era um valor muito singelo, eles ainda estão muito no começo. Ambas as situações para mim não faziam sentido, essa é que é a verdade. Porque eu não queria ficar amarrado com um certo número de conteúdos a se fazer, porque uma série de coisas, o valor também não me interessava no que eles poderiam oferecer pelos meus conteúdos. Eu falei, cara, quer saber? Vamos fazendo amizade, me fala o que você precisa, eu faço aqui. Eu quebro um galho para vocês. Porque eu tenho certeza que no momento efetivo, quando eu precisar de novo, essa pessoa vai me estender a mão. E eu vejo que muitas pessoas têm a falta de maturidade de achar que todas as pessoas têm obrigação de devolver um favor. Pessoal, nós somos adultos. Apesar da gente de ser muito legal e muito interessante a gente ver a gratidão das pessoas com relação a nós, por algo que nós fizemos e tudo mais, não dá pra gente esperar que todo mundo seja como nós somos. A gente faz de bom grado e se receber depois, tá ótimo. Mas não caiam no conto de achar assim, vou ajudar só porque eu serei ajudado depois. Ajude de genuíno coração e eu tenho certeza que vai voltar para você de outra forma. Se não for por essa pessoa, que volte por outra. Até porque falta de gratidão é uma das coisas mais tristes que existe. Eu procuro ser sempre muito grato com aqueles que me ajudaram em algum momento da minha vida, porque realmente fez muita diferença e tudo mais. Existe também aí outras coisas que entram um pouco no campo da neurociência, como o gatilho da reciprocidade e coisas nesse sentido. Mas, de novo, conheçam essas ferramentas, conheçam a neurociência, conheçam esses detalhes, mas façam de genuíno coração. Eu vejo muitas pessoas que gostam de ler aquele livro 48 Leis do Poder, todo mundo acha genial. E olha, é um livro muito interessante, ele passa muitas ferramentas ali, mas assim, conheçam para que vocês possam se proteger da maldade. Mas façam as coisas de coração, não façam as coisas de forma maquiavélica, sempre pensando num outro passo. Tenho certeza que se vocês fizerem o bem, ajudarem as pessoas de forma genuína, não necessariamente esperando alguma coisa, no final das contas vocês sempre serão recompensados. E por fim, eu lembro de uma frase, que eu não lembro agora se foi algum dos Founding Fathers que falou, que é: se eu pude ir mais longe, foi porque estive no ombro de gigantes. Acho que foi Benjamin Franklin, talvez. Que é o fato de ter mentores. Ter mentores não é só aprender alguma coisa com alguém que sabe, facilitar o caminho, como eu já falei outras vezes, fazer com que você erre menos, mas é também pegar uma pessoa que está à sua frente, que já caminhou a tua jornada e que muito provavelmente tem acessos, tem contatos, e talvez ela possa, a partir desse contato que vocês estabeleceram, estabelecer o seu contato com outras pessoas. Quantas vezes a gente não vê mentorados que se tornam sócios ou que conhecem pessoas através do mentor? Então é muito importante que a gente separe um dinheiro também para o nosso desenvolvimento, que pode vir a partir de livros, imersões, mentorias, cursos e etc. Essa questão de mentoria, da internet, coisas assim, uma coisa que facilitou muito a vida das pessoas, você poder sentar com uma pessoa que efetivamente faz algo. E muitas das vezes até ela pegar na sua mão para que você faça, isso não tem preço muitas vezes. Isso pode de fato mudar a vida. E aí, obviamente, expandir o seu imaginário. Ter boas conexões, ter bons mentores, conhecer gente, vai expandir o seu imaginário e fazer com que você tenha um norte, com que você possa imaginar coisas que talvez você antes não imaginaria. Uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais se fecha. Isso efetivamente pode fazer com que você se torne mais ambicioso e com que você enxergue e que possa se tornar mais bem-sucedido a partir disso. E saber como as pessoas chegaram até lá facilita o seu caminho
até esse processo. Então, lembre-se sempre, no fim desse vídeo eu digo, uma pessoa pode mudar a sua vida. Pode ser um sócio, a mulher ou o homem da tua vida, ou pode ser uma pessoa que vai te abrir várias oportunidades lá na frente. Não dá para mensurar o investimento que você faz nesse network. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Tem um evento que eu faço pela Apex, que a gente vai levar imersão no gelo para mulheres num campeonato de tênis, organizado por um instituto de câncer de mama. E eu acabo gastando muito dinheiro para levar minha empresa até lá, para fazer essas imersões. Só que essas imersões acontecem em alguns dos condomínios mais caros do Brasil, Fazenda Boa Vista, Quintal da Baronesa. E lá, essas mulheres são ou empresárias de sucesso ou esposas de CEOs, de empreendedores, de coisas nesse sentido. Eu vou ali, muitas vezes eu tenho prejuízo nesses eventos, mas o fato é que talvez uma pessoa ali que conheça uma mulher que gostou do meu produto, que levou para o marido, que levou para o filho, que contou para alguém que eu nunca sei onde vai chegar essa ideia e que mais para frente pode ser algo diferencial na minha empresa. Nunca dá para saber. Quando me convidam para eventos pela Apex, eu faço questão de ir, porque eu nunca sei também quem eu vou conhecer lá. Isso não é mensurável. E eventualmente eu mesmo pago mentorias, imersões e frequento essas mentorias e imersões para que eu possa conhecer mais gente, para que eu possa aprender uma coisa diferente. Às vezes um conhecimento que eu aplico na minha empresa, eu ganho muito mais dinheiro. Por fim, se você quer mudar de vida, procure estar nos lugares certos, conhecer as pessoas certas, investir em você e no teu networking. Tá? Conhecer pessoas que têm os mesmos valores e que eventualmente podem ser as pessoas, os seus grandes amigos da vida, tá? Ou eventualmente seu marido ou sua esposa, e que podem de fato mudar. Uma pessoa pode fazer toda a diferença. Lembre-se sempre aquela ideia de que dizem, né, que a gente está a 6 apertos de mão de qualquer pessoa do mundo. Talvez uma pessoa que você conheça facilite o aperto de mão para uma pessoa que vai realmente mudar a sua vida. Enfim, agradeço a atenção de vocês nesse segundo vídeo. Acho que ficou bem legal também. Deixem seu like aqui, se inscrevam. Ajuda demais vocês se inscreverem no canal, compartilharem com outras pessoas. Eu sei que tem muita gente que assiste assiduamente meus vídeos. Então fortaleçam aí. Se você puder também, comenta aqui qual outro tema você gostaria de ouvir da minha parte. Beleza? Valeu, pessoal!